Olá, eu sou o professor Roberto Rocha. Hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre arquivologia e hoje eu trouxe para vocês um módulo com bastante conceito. Então, sugiro aquela famosa pausa durante os slides, durante a aula, para que vocês façam aquela leitura caprichada, observando bem as palavras, os conceitos, a teoria de arquivologia ou arquivística, como eu já havia explicado, e conforme for, né, podem entrar em contato comigo por e-mail. Meu e-mail é roberto.rocha45@gmail.com, que eu também posso esclarecer algumas outras dúvidas, né? Deixa aí o meu contato e a gente vai começar a aula agora. Bom, no último bloco a gente estava estudando um pouco, vendo um pouco os conceitos sobre arquivo corrente, né? E ficou faltando essa parte aí sobre protocolo, que eu resolvi fazer uma coisa apartada, diferente, né? Trouxe os conceitos de forma separada para que a gente pudesse ver ponto a ponto cada um deles, né? Falar um pouquinho a mais, aprofundar mais ainda o conteúdo, porque é bastante cobrado em prova, né? E enquanto a gente vai discutindo, conversando um pouquinho, eu vou passando também algumas dicas de prova para clarificar e alertar, deixar todo mundo preparado aí para essa prova, para esse concurso, ok? Bom, protocolo, conjunto de operações que permite o controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, assegurando sua recuperação e viabilizando o acesso à informação. Protocolo é considerado arquivo corrente, né, como já ficou evidente no início da minha fala. Bom, primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que o protocolo, além de ser um conceito, ele também é um setor, né? Então, todos os órgãos públicos, ou a maioria deles pelo menos, existe lá um setor de protocolo que serve para fazer inúmeras atividades relacionadas a protocolo e relacionadas a arquivo corrente, né? Eu trouxe 5 dessas principais atividades, lembrando que há outras atividades, mas as que são cobradas em prova são essas 5, ok? Recebimento, registro e autuação, classificação, expedição e distribuição, controle da tramitação. Recebimento nada mais é do que o ato de receber o documento no setor, né? Um documento que venha, por exemplo, de dentro do órgão e vai para o protocolo por algum motivo, seja para expedição dele, seja para tramitação, para distribuição, né? Alguma coisa assim. Ou então até mesmo um documento que venha de um outro órgão, né? Por exemplo, para o órgão que eu trabalho, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e aí o protocolo vai ficar encarregado de fazer a distribuição desse documento dentro do órgão, ok? Registro e autuação. Registro nada mais é do que fazer um registro da entrada desse documento, seja interno, seja externo. A autuação é autuar o documento para transformá-lo num processo, ok? Classificação está relacionado ao código de classificação, à tabela de temporalidade, que são assuntos da aula de hoje, ok? Vamos esperar um pouquinho que eu vou falar bem profundamente sobre classificação, então não adianta a gente adiantar agora, não é interessante a gente adiantar agora. Expedição e distribuição, como eu falei, expedição é a saída de um documento do órgão de origem para um outro órgão, né, e isso aí a gente dá um nome de expedição. Geralmente é feito por meio do ofício, ok? Distribuição é a distribuição interna da documentação nos demais setores do órgão, e o controle da tramitação é feito de alguma forma, né? Há muito tempo atrás a gente tinha um livrinho de protocolo, mas realmente hoje em dia a maioria dos órgãos já tem um sistema informatizado, um sistema de computador que faz o controle da tramitação, né? A gente chama, dentro da arquivologia, esse sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, né? Ele é um conceito, né? É uma teoria da arquivologia. Há uma parte da legislação que chama
que o chama de SIGAD, né? Não é foco dessa aula agora, vai ser num outro bloco, não é da aula de hoje, então também não vou falar muito sobre o SIGAD. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho sobre gerenciamento eletrônico de documentos, vou falar mais um pouquinho mais para frente, né? No outro bloco a gente também aborda mais esse assunto. Então, lembrando, hoje a gente vai focar muito em conceito, tá? A aula está bastante densa. Eu trouxe alguns gráficos assim para a gente poder mudar o foco, né? Aquela sistemática de aula que eu friso que eu gosto de fazer, mudando as formas dos slides, mudando a forma de interpretação, brincando um pouquinho com tudo isso, para que você fique sempre ligado em cada slide, para que você esteja sempre atento nos conceitos e tudo mais, tá? É apenas uma didática, uma forma que eu tenho de trabalhar e passar o conteúdo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas atividades, tá? Atividades de protocolo, ok? É bom fazer a leitura de cada um deles, né? Para ir decorando, ok? Que cada uma dessas atividades fazem parte do protocolo. Então, uma dica que eu já passo nesse momento também é que após você entender isso aqui, decorar isso aqui, qualquer outra questão relacionada que venha com essas palavras relacionadas às atividades de arquivo corrente, relacionadas às atividades de protocolo, então você já fica bem atento, porque muito provavelmente essa questão vai estar falsa, ok? Então o CESP, todas as bancas, né, FGV, eles gostam muito de brincar com essas palavras, trocar essas palavras para arquivo intermediário, arquivo permanente, misturar com outros conceitos de arquivologia, porque são informações densas que confundem, o candidato tem que estar prestando atenção. Então, para a gente não cair nesses peguinhas, né, se livrar desses peguinhas, é isso que eu recomendo, bastante atenção e bastante leitura. Vamos lá. Conteúdo, né, conjunto de elementos informativos de um documento. Isso é bastante claro, né? O conteúdo são as informações que estão ali sendo passadas, transmitidas pelo documento. Recebimento. Nessa fase há de ser verificado que o documento teve entrada no protocolo, em seguida procede-se o recebimento. Então, ele deu entrada no protocolo, como eu havia falado, a gente procede à leitura, né, identifica esse documento, então é o ato de receber esse documento. Era feito pelo livro de protocolo, atualmente é feito pelo GED, né, pelo Gerenciamento Eletrônico de Documentos, um sisteminha de computador, ok? Expedição, remessa ao destinatário externo, correios, né? A gente também pode colocar aqui a palavra ofícios, que vai caber muito bem. Autuação, transformação do documento em processo, como eu havia falado. Classificação, interpretação do conteúdo do documento, seguida de seu enquadramento no plano de classificação de assuntos, de documentos de arquivo ou código de assuntos, disponível e da correspondente codificação. São palavras que eu coloquei aqui para vocês irem se familiarizando, mas a grosso modo é o código de classificação de documentos que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Anotações que servem de base para o controle da tramitação podem ser feitas em fichas, tantas vias quanto forem necessárias, ou em base de dados sistema computacional. Distribuição. Os documentos são preparados para encaminhamento aos destinatários, inclusive para a expedição. Quando se faz a distribuição, deve-se verificar se não faltam folhas, anexos, numeração, data, encaminhamento de cópias do documento à unidade de arquivamento. Bom, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Que trata-se da distribuição da documentação em âmbito interno ao órgão, né? No âmbito interno do órgão foi recebido um documento externo ou um documento das demais unidades do órgão, então vai se haver uma distribuição, ok? Isso aqui eu achei interessante colocar o tipo de procedimento, verificar se faltam folhas, anexos, numeração, porque eu já vi algumas bancas cobrarem isso, né? Como é que é mais ou menos o procedimento de cada um desses conceitos, ok? As bancas costumam misturar teoria e prática, né? Tem que ficar um pouco atento com isso, porque muitas vezes a prática que a gente tem dentro do órgão, na verdade, não faz parte da teoria, não faz parte da legislação, né?
Então, tomar um pouco de cuidado com isso, porque esse tipo de brincadeira que as bancas fazem, geralmente são questões incorretas, né? São questões meio que peguinhas, assim, para a gente se confundir por analogia, achando que como a gente faz isso dentro do órgão, então está correto e tudo mais. Então, vamos ficar bastante atento a isso, ok? Tramitação, controle dos documentos em circulação, visando garantir a sua imediata localização e principalmente o acesso às informações neles contidos durante essa fase. Bom, nada mais é, né, do que tramitar um documento de um setor para o outro, né, obtendo algum tipo de controle, tá? Isso também atualmente está acostumando a se usar o gerenciamento eletrônico de documentos, o GED, né, que faz o controle de forma bastante eficiente, né, eu diria até efetivo, né? O GED ele é um sistema computacional que trabalha toda a gestão documental. Ele tem o intuito de trabalhar toda a gestão documental. A gente costuma fazer uma adaptação desse sistema à realidade do órgão, né? Que é o que a gente chama de plano de negócio, né? Customização. E o sistema adaptado ao órgão, ele consegue fazer todas essas atividades, tanto as de protocolo quanto as de gestão documental, ok? Vamos falando durante os slides, ok? Eu vou sempre falar um pouquinho sobre o GED, depois no próximo bloco eu vou trazer uma coisa bem mais interessante. Bom, inspeção, verificação dos despachos de arquivamento, da existência de antecedentes, providenciando-se a devida reunião se necessário. Essa reunião aqui pode ser anexação ou apensação. Lembrando que a anexação é uma ação realizada que não tem volta. Não existe desanexação, existe desapensação. Então eu tenho dois processos que, por algum motivo, ou algum assunto, ou mesmo interessado, eles vão andar juntos, que a gente chama de apensados. Eles vão tramitar dentro do órgão juntos, né? Por terem o mesmo objeto, digamos assim. Se eles estão apensados, num determinado momento pode acontecer de cada um seguir um caminho diferente, né? Que é o ato da desapensação. Se eles forem anexados e os técnicos, os servidores, o pessoal responsável por isso aí, sabe verificar a diferença de cada um, eles vão andar anexados e não vão mais se separar, ok? Então, os motivos não é tão importante. O que precisa ser entendido é que tem apensação e desapensação, tá? Tem anexação, mas não existe desanexação, ok? Análise, confirmação ou não da codificação adotada pelo protocolo. Quando o documento chegar ao arquivo corrente sem classificação, este é o momento de classificá-lo. Quando estiver classificado, complementar com outros dados que estejam faltando, tais como nome, local e data. Bom, a análise é a verificação mesmo da realidade, né? Lembra na primeira aula que eu falei sobre a acurácia, tempestividade, fidedignidade, autenticidade? A análise tem muito a ver com esses termos, com esses conceitos, ok? Ordenação, disposição física dos documentos de acordo com a codificação ou outro parâmetro. Tá tendo um reflexozinho um pouco difícil aqui para fazer a leitura, mas dá para a gente seguir, ok? Arquivamento, colocação do documento na unidade de acondicionamento, utilizando material, né, pastas, caixas, envelopes, identificação adequadas. A gente percebe que as bancas ainda trabalham um pouco essa situação que era mais antiga mesmo, relacionada à documentação física, e hoje também vem trabalhando alguma coisa relacionada à documentação virtual. A gente está passando por um momento muito híbrido, né, que é dentro do serviço público, dentro da universidade, a gente chama de sistemática, né, do sistema híbrido, né, que estamos passando do físico para o virtual. Então é bom a gente dar uma olhada nas duas situações, falar um pouco de como é que é feito todo o procedimento para os documentos físicos e também falar para os documentos virtuais, ok? Empréstimo e consulta, retirada de documentos do arquivo, utilizando-se nesses procedimentos, guias fora, guia de recebimento, para assinalar a retirada temporária de documentos.
né? Aqui é interessante, às vezes a gente, os arquivos ainda trabalham muito com caixas box, né, que a gente chama de caixas box. São caixas padronizadas assim, que cabem mais ou menos 2 resmas de papel, né, para vocês terem uma ideia da quantidade, mas que na verdade são documentos, né? Então, quando a gente ainda tem a caixa arquivo, a gente costuma criar uma guia fora, né, que é um documentozinho à parte. E quando se retira uma documentação dali, às vezes a gente pode colocar essa guia fora ali no local para poder identificar que naquela caixa está faltando um documento tal, que foi emprestado para o setor tal, pessoa tal, né, ou alguém responsável. É nesse sentido, ok? Com relação ao GED, por exemplo, isso quando é feito eletronicamente é muito simples, você fica lá com o registro, né, dos andamentos, de todo o trâmite da documentação numa listagem, é muito simples, muito mais fácil de se verificar. Eu resolvi colocar esse slide aqui aproveitando a situação de protocolo. Quando a gente fala sobre protocolo, a gente fala muito da entrada e saída da documentação, né? Então as bancas também brincam muito, fazem muitos questionamentos relacionados às datas utilizadas na documentação. E por conta disso, eu trouxe alguns tipos de data, né, que é bom a gente saber para poder não cair nos peguinhas. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui data assunto, elemento de identificação cronológica do assunto de um documento, independente da sua data de produção. Data crônica, elemento de identificação cronológica que tem por referencial um calendário. Ver também data assunto, data de acumulação e data limite. Bom, a data crônica nada mais é do que a data que foi colocada no documento, tá? Identificação cronológica. Então, quando a gente vai fazer um documento, a gente geralmente data, né? Ofício, tá lá, Brasília, dia 14 de outubro de 2016, né? Sempre tem, a maioria dos documentos tem, né? Vem com data. Às vezes está sem data, mas foi por erro mesmo de quem elaborou o documento, porque o ideal é que se tenha. Data de acesso, elemento de identificação cronológica do fim da restrição de sigilo, de acesso a um documento. Lembra no outro bloco, na outra aula que a gente falou um pouco sobre isso, sobre o sigilo de documento, sobre o acesso de documento, se refere a isso. Elemento de identificação cronológica do acesso efetuado a um documento em meio eletrônico. Então aqui mais uma vez o exemplo do GED. Então aparece naquela listagem que eu citei todo o trâmite da documentação. Também aparece que tal documento foi acessado, né, tramitado naquela data, naquele exato momento, ok? Data de acumulação, elemento de identificação cronológica que leva em consideração variantes da história de formação do acervo, como herança de fundos, sucessão arquivística e aquisição por compra ou doação. Isso é uma coisa que é controlado mais pelo próprio setor. Data de produção, elemento de identificação cronológica pelo qual se indica a data que o documento foi produzido, né? Esse formato dele também aparece tanto na questão do documento físico quanto no virtual. Data tópica, elemento de identificação do lugar de produção de um documento, né? No caso aqui por exemplo, Cariacica, né? Poderia ser Brasília, poderia ser Rio de Janeiro, né? E a gente chama isso de data tópica. Data limite, no caso da gestão documental, no caso da arquivologia, é o mais importante. Elementos de identificação cronológica que são indicados o início e o término do período de uma unidade de descrição. Por exemplo, a gente tem a caixa box no arquivo, né? Para que a gente tenha mais controle daquela documentação, porque os arquivos eles têm um crescimento exponencial, eles têm uma possibilidade de se transformarem em verdadeiros corredores de documentação. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem 16 mil caixas box, né? De acervo. Então, a gente tem que criar diversos tipos de mecanismos, né, diversos tipos de informações extras para que a gente não fique perdido diante de tanto documento, diante de tanta informação. Então, a data limite é um elemento essencial nesse sentido. A gente tem uma outra
técnica, que é o espelho da caixa box, né? O espelho da caixa, tem gente que também chama de etiqueta, em que lá traz algumas informações, dentre elas a data limite. Então como é que funciona isso? Vai ter lá, na partezinha da etiqueta, uma indicação da data limite. Então a gente coloca o documento mais velho, a data do documento mais velho, até a data do documento mais novo. Há setores que têm uma necessidade, por exemplo, de colocar dia ou mês, ou dia e mês e ano, né? Outros setores não, dependendo da dinâmica, coloca apenas o ano e funciona muito bem. Então, por exemplo, poderia ser de 2005 a 2006, 2007 mais ou menos, né? Mas isso para te orientar, porque ao pegar a caixa, você vai saber que ali tem apenas documentos de 2005 a 2007. Então é assim que funciona. Quando chega uma pesquisa para o setor de arquivo, ela já vem toda referenciada. Nós somos o setor tal, estamos precisando de um ofício da data tal, do ano de 2010, né, assinado pelo secretário fulano de tal. Então, a gente já com essas informações e já tendo um certo conhecimento do acervo, a gente já vai direto no setor, já consegue identificar por um dos elementos sendo a data limite, já diminui bastante o universo, o tamanho da nossa pesquisa. O que eu estou querendo dizer chamar de universo? Digamos que em todas as caixas do setor, digamos que a gente tivesse 200 caixas. Como a documentação é de 2010, a gente vai apenas nas caixas de 2010. Como se trata de um ofício, a gente vai apenas na caixa do ofício, né? E por aí vai. A arquivologia funciona nesse sentido. Bom, encerrando arquivo corrente e lidando aqui agora um pouco sobre o arquivo intermediário, vamos ver aqui as características, né? Gostaria que vocês observassem aqui também a fotografia, ó, que às vezes eu coloco aqui para enriquecer, para dar uma distraída, né? Mas vocês me escutando estão sempre aprendendo. Vocês podem ver aqui, ó, isso aqui trata-se de um arquivo deslizante, né? Um mobiliário de arquivo deslizante, no caso ele é eletrônico, né? A gente aperta aqui o botãozinho verde, o vermelho, ele anda, ele para de forma automática, né? Isso aqui a gente chama de face do arquivo, costuma ter 49 caixas cada face dessa aqui. Aqui a gente tem todo um módulo, né? Um corredorzão aqui ó, de arquivos, ó, tá tudo lotado de caixa box, né? Então ficou uma imagem aí bastante interessante, é um arquivo moderno, gera uma economia absurda de espaço, porque essas estantes elas se fecham, né? Elas podem ficar fechadas, eu posso abrir a estante do lado, né? Fechar a estante do lado, abrir uma outra mais para cá assim, né? Isso gera uma economia de espaço muito interessante. Bom, arquivo intermediário administra os documentos durante o período pré-estabelecido na tabela de temporalidade, enquanto o órgão gerador ou a instituição possam eventualmente utilizado, mediante autorização. Que tem duas situações aqui, a tabela de temporalidade, né? Como eu falei na outra aula, lembrando que a quantidade de uso do documento, né? A frequência de uso do documento é que vai determinar qual é a idade que ele está. Não é isso? Lembra que eu falei? Essa é a teoria, né? Por exemplo, você sabe que um documento vai ser usado mais ou menos por 2 anos dentro do teu setor. A partir de 2 anos, ele já não vai ser tão usado. Então essa frequência, quando ela começa a diminuir, ela vai para o arquivo intermediário, certo? Só que a gente não pode fazer isso de forma tão empírica, de forma por experiência. A gente tem que ter um documento, a gente precisa ter uma orientação formal, né, nos informando, nos indicando como é que vai ser feito isso, como é que vai ser obedecido essas datas, esses períodos. E esse documento formal é a tabela de temporalidade, tá bom? Também é objeto do nosso estudo de hoje, a gente vai falar bastante dela hoje e só informando que ela vem no formatozinho de tabela mesmo, indicando quantos anos que fica no arquivo corrente, quantos anos que fica no arquivo intermediário e qual vai ser a destinação final, se vai ser para guarda permanente, um documento que para sempre vai ser guardado, ou se vai poder ser eliminado por não ter mais valor para a instituição. Bom, algumas rotinas aqui do arquivo intermediário. Receber as transferências e selecionar documentos com valor histórico e probatório. Disponibilizar informações e documentos. Então, o arquivo intermediário,
Eu até posso dizer que dos três, do corrente, intermediário e permanente, ele é o menos importante. Ele tem uma atividade que é imprescindível, né? Ele tem um funcionamento imprescindível, mas comparado com o arquivo corrente, a dinâmica do arquivo corrente, e comparado com o arquivo permanente, a dinâmica do arquivo permanente, a gente pode considerar que o arquivo intermediário ele é menos um pouco importante, certo? Bom, a gente vai falar sobre o que é transferência, seleção, vai falar sobre tudo isso aqui mais para frente, tá? Então não vou me ater muito a esses conceitos nesse momento. Arquivo permanente. Administra os documentos quando predomina o seu valor cultural, valor permanente, enquanto fonte de pesquisa para a história da organização a que se refere ou da sociedade em que ela se insere e atua. Acervo aberto ao público. Bom, vamos por partes. Ele administra os documentos de valor cultural, de valor histórico, né? São setores ou instituições que foram criadas para cuidar da documentação que não tem mais importância para os órgãos públicos ou órgãos privados. Geralmente órgãos públicos, tá, pessoal? Mas a teoria é a mesma para as duas situações. Então o que acontece? A gente chega numa idade do ciclo documental em que o documento não tem mais algum valor para a instituição. E aí a gente começa a identificar nessa documentação o que é importante e o que é que pode ser eliminado, pode ser jogado fora, né? Então, nesse período, nesse momento do ciclo documental, entra a fase dos documentos permanentes, ok? Então, algumas rotinas aqui, ó. Elaborar instrumentos de pesquisa para que interessados possam localizar documentos e informação. Então, aqui agora a gente tem uma dicotomia interessante. Quando a gente está falando de arquivo corrente e arquivo intermediário, a gente está falando de instrumentos de gestão, né? Que seria o código de classificação, a tabela de temporalidade. Quando a gente começa a se referir a arquivo permanente, a dinâmica muda completamente. E aí a gente também vai ter os instrumentos com outro nome, que são chamados de instrumentos de pesquisa. Eu trouxe aqui 4 exemplos, talvez tenha mais 2 ou 3, mas esses são os mais cobrados em provas, os mais costumeiros, tá? Eu trouxe o conceito, mas não vai ser foco da aula de hoje, tá? Depois a gente volta nele. Arranjo, que nada mais é do que a classificação, só que no arquivo permanente. Vou repetir. Quando a gente vai organizar a documentação do arquivo corrente e do arquivo intermediário, a gente chama essa organização de classificação, certo? Quando a gente vai tratar da organização para um arquivo permanente, a gente chama de arranjo. Mas, professor, por que muda? Se pode acontecer de ser a mesma documentação? Porque muda o foco. A instituição, no momento que ela está trabalhando a documentação, que ela necessita da documentação, ela tem foco completamente diferente. Ela está com foco na área fim dela, na missão dela, nos motivos que ela foi criada. Ela está com foco no lucro, né? Toda uma situação diferente da situação de interesse histórico e probatório do arquivo permanente. Como é que é isso? Se eu for tratar a documentação para criar um arranjo, uma organização posterior que a gente chama de arranjo, aí a gente vai ter foco na história do país, na história da instituição, na história da instituição privada, né? Então, talvez aqueles documentos correntes e intermediários não tenham tanta importância quanto um documento histórico. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o documento de posse do presidente da República, né? Num primeiro momento, ele tem um interesse muito grande, até porque ele comprova a posse de determinado presidente. Então, digamos assim, vou falar do último presidente, sem puxar a sardinha para ninguém, mas o presidente Temer assinou um termo de posse lá, ok?
geralmente esse termo, quando é por eleição, ele costuma ficar lá no Tribunal Superior Eleitoral. No caso do Temer, eu não sei onde é que se localiza esse documento, mas é um termo, é um documento bonito, bem, mais vistoso e tudo mais, né? Um papel diferente e tudo mais, porque ele tem um valor diferenciado. Então, num primeiro momento, administrativamente falando, institucionalmente falando, esse documento comprova que ele é o presidente da República. É claro que no caso do presidente a gente não tem essa necessidade, mas no caso da nomeação de outros servidores, fica mais óbvio essa necessidade, não é verdade? Após alguns anos do final do mandato desse presidente, esse documento tem um valor histórico também muito diferenciado, né? Então vem daí essa separação do nome, da nomenclatura e da teoria, porque realmente há uma necessidade de classificação diferente, né, da ordenação diferente relacionada a arquivo corrente intermediário e do permanente, em que você vai ter o arranjo como forma de organização, ok? Descrição e publicação e documentos de referência também. Bom, eu vou falar desses instrumentos de pesquisa numa outra aula, tá ok? Aí a gente aborda melhor esse assunto com mais ilustração, de uma forma mais dinâmica para aumentar o nível de conhecimento.